Olá, olá, vamos responder a mais uma questão da CESP, TJ do Acre 2012. Veja bem, a renúncia ao exercício do direito de queixa por declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais, em relação a um dos autores do crime em relação a um dos autores do crime, se estenderá a todos os envolvidos no processo. Então, é mais ou menos o seguinte, que a questão está perguntando o seguinte, ó. Imagine um crime de ação penal privada, né? Sei lá, vamos imaginar aí que aquele crime lá de ação penal privada do abandono de animais em propriedade alheia. Vamos imaginar que 10 pessoas abandonem animais, um único animal no quintal do Pedro, né? Do Pedro. Tipo assim, 10 pessoas são donas de um animal e abandonam esse animal no quintal de Pedro. Beleza? Ok. Aí esse animal destrói todo o quintal, todas as plantações de Pedro e tudo mais. Aconteceu um crime previsto no artigo 130 do CP, né? Abandono de animais em propriedade alheia. Tá, beleza. Não, 130 não, 164 do CP e 167 do CP. De acordo com esse artigo 164 e 167, esse crime ele é um crime de ação penal privada, então não tem nada a ver, o Ministério Público não tem nada a ver com a história. Quem quiser entrar com a ação penal, que entre e que seja o Pedro, que é a vítima. É a vítima que vai entrar com a ação penal privada, beleza. E a ação penal privada, a petição inicial da ação penal privada é a queixa. Beleza, até aí tudo bem. Imagine que 5 dessas pessoas aí, ou seja, de todos os envolvidos no processo, de todos os infratores envolvidos no processo, 5 são amigos de Pedro e 5 são inimigos de Pedro. O Pedro pode ingressar só contra 5 e os outros 5 não ingressar com a ação penal privada, ou seja, perdoar os outros 5, renunciar ao direito de queixa contra os outros 5 e entrar com a queixa só contra os 5 inimigos. Pedro não pode fazer isso. Por quê? Porque na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade previsto no artigo 48 do CPP de forma expressa e no artigo 49 de forma implícita do CPP, tá? De acordo com esse princípio da indivisibilidade, a vítima não pode ingressar contra apenas alguns dos envolvidos no crime de ação penal privada. A vítima tem que ingressar ou contra todos, ou então ela não vai ingressar contra ninguém. Ou é 8 ou é 80, simples assim. Isso você já sabia, né? Basta você ler o artigo 48 e o artigo 49 do CPP. Nós estamos só revisando. Então, assim, a questão ela está muito correta, porque ela está dizendo exatamente o que está escrito no artigo 48 e 49. Ó. A renúncia ao direito em relação a um dos autores do crime, em relação a um dos infratores, ela se estende a todos os infratores, ou seja, não existe renúncia parcial na ação penal privada. Se a renúncia for feita de forma parcial, automaticamente essa renúncia se transforma em uma renúncia total, integral. Beleza? Eu coloquei aqui os artigos para vocês revisarem. Veja bem, ó. Artigo 48 do CPP. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, beleza? E o Ministério Público velará pela indivisibilidade da queixa. Perfeito. Aí vem 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Ou seja, não existe renúncia parcial. A questão praticamente copiou e colou o artigo 49, né? Então, assim, fico por aqui, daqui a pouco a gente volta. Espero que você tenha entendido aí o motivo pelo qual o gabarito da questão, a letra C de certo, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui os comentários que eu acabei de falar, né? Lembrando que na ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade e na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade. Beleza?
Então, daqui a pouco a gente volta. Até logo.